2. E ele vai nascer lá em Belém. Aí Ageu diz que ele inaugurará o templo. Miqueias diz que ele irá nascer em Belém. Zacarias profetizou, ele entrará em Jerusalém montado no jumentinho. Glória a Deus! Isaías, por sua vez, no mais messiânico de todo, Deus, tremendo detalhes. Ele aparecerá como Deus no meio de gente, Deus em forma de gente. Quem já leu isso? Nunca leram? Isaías 7,14, né? Chamará Emanuel, filho que nasceu da Bíblia, e ele será Emanuel, que significa Deus. Veio Jesus em forma de gente, a doutrina da teofania. Deus em forma de gente. Que fala alegre porque o amor de Deus é incomparável. Analisa o que. E assim sucessivamente, todos os profetas profetizaram que ele nasceria. Você já viu o pregador pregar com o dizendo que o outro diz? O ministério fundamental de Deus, ele tem 3 fundamentos, sabia? Fundamento para os anjos, tem coisas que nós falamos que os anjos não conseguem falar. Mas sobre Cristo, os anjos vão diretamente no fundamento. E os anjos parceria conosco até um determinado ponto. Pedro disse que tem coisas que nós falamos de Deus e convivemos com esse pessoal fraco. Fraco, estou referindo, fraco com a natureza, sente fome, sede, canseira, sono, às vezes filha, tem que estar pedindo perdão, e anjo não conhece essa natureza, porque eles são compatíveis e a natureza vem vindo na carne e no sangue, mas sobre Cristo eles têm um fundamento. Nós também trabalhamos e transmitimos a palavra, transmitimos a palavra com segurança e com base no ministério dos anjos, tem Deus capítulo 1 na sequência, como em base do ministério que tem dos profetas. E o ministério dos apóstolos. Dê uma olhada aí rapidinho, irmão. No capítulo 2 de Efésios, vocês fizeram abrir a Bíblia, louvado é o nome do Senhor, a glória. Efésios capítulo 2, versículo 20. Esse versículo chama versículo-chave. Tem versículos na Bíblia, tem versículos isolados, e as pessoas pregam heresia. Pregam contra o próprio contexto. Encontrou, irmão Moisés? Pode ler. Edificados, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para Cristo, santo no Senhor, no qual também todos juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Chega para alguém pegar. Você não pode sair daqui da maneira que você ficou. Já ouviu? Eu já muitas vezes. Edificados para crescimento, irmão. Você entra na igreja, você está falando sobre os cristãos. Os pagãos é diferente. Pode falar com o pagão, mas com o cristão tem crescimento. Então o cristão entra na igreja crescendo e sai crescendo. Lá na sua casa você não recebe nada. Lá na sua casa você está crescendo. Está compreendendo? Não vem loucura, é perigoso. Jesus disse que ficaram de fora. Então vamos básico, estamos no período. Agora vamos analisar os minutos que restam. Logo a igreja subir, que ocorrerá aqui na terra? Segundo a Bíblia. Antes de ver os 3 anos e meio de falsa paz, ou nos primeiros 3 anos e meio de grande tribulação,
falta de água por 3 anos e meio. Abrirão as torneiras cheias de sangue. Agora analise bem. Logo a igreja subir, o que Deus vai fazer aqui na terra? Segunda palavra, sua palavra. Ele irá mandar 2 profetas. 2? Você não leu, não? O irmão acabou de ler. É preciso que a nossa mente ela esteja sempre, como disse Paulo às igrejas que ele dirigiu, esteja sempre com base no racional e não no emocional. E esse, os sinais de Elias e Moisés, porque Elias lá no Monte Hermon, no Monte da Transfiguração, conhecido como Monte Hermon, quem veio lá falar com Cristo? Elias representando os profetas, Moisés representando a lei e Cristo representando o quê? Vale forte a graça. Pode ser outros personagens, mas os sinais de Elias e Moisés. Por isso, logo a igreja subir. Qual a igreja? Os irmãos estão observando que o Evangelho está circulando no ministério dos estrangeiros. Martim Lutero, um grande reformador na Alemanha na época, ele era padre, depois converteu e tem sua história de reforma muito longa. E tem outros reformadores estrangeiros, John Wesley e outros mais, Salvador, uma série de reformadores estrangeiros que veio trazendo o Evangelho para os países estrangeiros, igual São Arminio, Daniel Berg, os oradores da Assembleia lá na Suécia, e trouxe para o Brasil mais um Evangelho pregado a quem? Trazido e reformado por quem? Por judeus, a promessa, ou por os estrangeiros aconchegantes à palavra? Pelos aconchegantes, nesse trabalho que a igreja será, mas no ministério estrangeiro pode ser que alguns judeus sumam, mas os judeus em massa, os judeus da promessa, não, ficarão ainda para trás. Agora, quando a igreja subir, aí inicia a pregação do Evangelho do Reino do Fim, mas no ministério judaico. Ou não? Por quê? Quando Deus disse a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, farei de ti o quê? Uma grande singular. É o povo da promessa. Mas no versículo 3 diz a palavra: e em ti serão benditas todas as nações da terra, a família da terra. Então, quando veio o Espírito de Deus sobre nós com abundância, ou não é com abundância hoje? O Espírito Santo veio com abundância. Ou não? Você quer ver uma coisa? Lembra para fazer igual 12:26, irmão. O Espírito veio com abundância ou não? Se nós não der lugar a esta honra íntegra, Deus nos confiou através do sangue de Cristo, nós estamos recebendo a graça de Deus em nós. João 14:26. Lê primeiro 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, vou vencer. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Hoje nós estamos nesse tempo
Você já viu para o pregador agressivo? Falar, a palavra tem que ser pregada, estou aqui doer. Agredindo a igreja doméstica da fé. Você está compreendendo? Consolador de interpretação na prática, para consolar os mais fracos. Agora, o que nós estamos analisando é isso. Hoje nós estamos no tempo da presença da plenitude de Deus, porque o Consolador veio cada vida, sobre cada vida, para fazer o que na vida? Orar. Hoje todos nós temos revelações, mas na ação direta. E não mais na ação secundária, por causa que o Consolador, na interpretação, não pode ser violada, é para tecer comentários, é o que Paulo disse. Aí Jesus disse, quando ele viesse, já veio no dia de Pentecostes. Quando ele viesse, ele ensinaria todas as coisas, faria compreender o que Jesus tinha dito e faria lembrar de tudo relacionado com as Escrituras. Só se a pessoa, como disse Paulo para a igreja de Corinto, 2 Coríntios 6, primeiro na sequência, para ter cuidado para não receber a palavra de Deus em ouvi, mas não entendi, nem procurei entender. Ficou assim mesmo. Os cuidados da vida se focou. Aí é grave o assunto. Analise bem. Então, hoje nós estamos nesta visão. E logo o ministério dos estrangeiros foi arrebatado. Talvez alguns judeus que aceitaram a palavra, porque a salvação só tem uma finalidade, sim ou não? A salvação é um padrão, pleno de doutrina. É unicamente pela fé antes das obras. A salvação, segundo a palavra, se não conhece, Efésios 8, 9, na sequência, e é dessa maneira que o Evangelho está sendo transmitido e aceito por muitos unicamente por meio da... Mas não é fé com bagagem, não. Fé que não precisa de um intermediário para ajudar pela fé. Não é a fé que os pagãos usam, é a fé genuína em Cristo. E é nesta fé que a plenitude está em Romanos, versículo 25, que a igreja vai subir. Logo a igreja subir, vou repetir a palavra, o que ocorrerá aqui na terra? Quem pregará o Evangelho no fim? As duas testemunhas, os profetas. Esses somos nós? Não, Deus não vacila, Ele não confunde com a sua obra. Ele não confunde com aquilo que Ele fala, que Ele faz. Ele não se limita ao tempo, na era, mas Ele trabalha de uma maneira toda esclarecedora. Agora a nossa visão é essa. Nós estamos pegando o Evangelho da graça, os judeus estão retidos pela lei. Logo a igreja subir, como o Senhor falou, que começaria. O Senhor não sabe quando a pessoa aceita Cristo, qual é a melhor coisa que ela recebe na vida, não é a salvação? E a salvação não vem marca, ela não vem já junto com o batismo no Espírito Santo? Ou do batismo no Espírito Santo, vem ou não? Aí você não sabe. E aí? Vem ou não? Sim. Compreender que às vezes a pessoa ser batizada com o Espírito Santo? Não, vai buscar. Mas a Bíblia prova o contrário. No momento que a pessoa aceita Cristo, ele lança sobre a pessoa o fundamento da boa obra. É o selo do Espírito Santo. E ele trabalha em cima daquela ação que ele participou. Mas o que nós estamos referindo, agora chegando no 9:20, logo a igreja subir, Deus vai mandar Duas testemunhas. 2 profetas e mobilizará todo mundo. Vamos ver agora um país aí da Sônia.
uma arma, é uma tecnologia dizendo que Deus, nem Deus para impedir a operação dela. Já ouviram os comentários? Nem já ouviram? Na Coreia, né? Do Sul. Do Sul norte. e do Norte. O Sul é o mais evangelizado. Então, quando os dois profetas vieram, aí dá início ao evangelho do reino do... E ninguém pede. Por 3 anos e meio. Creio na outra quarta-feira da se os irmãos quiserem pegar para o esposo, sobre o arrebatamento do reino, eu estou aqui, irmãos. Agora veja bem, quando nós tivermos, a entender que o terceiro templo, será reconstruído para que a igreja suba, os 2 profetas cheguem lá em Jerusalém. E os 2 profetas vindo, aí entra o contraste contra eles, mas você não sabe que nós temos uma ferramenta suficiente para vencer qualquer obstáculo. Como se chama essa ferramenta? A palavra. Por isso que tem que orar. Mas quando Jesus foi lá no deserto, ele não usou a oração, ele usou a ferramenta da palavra. Aleluia! Ela dissipa qualquer obstáculo que vir. E assim nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. De que maneira? Pensar sobre a reconstrução. Terceiro tempo. O que aconteceu primeiro foi o retorno de Israel para a sua pátria. Jesus, mostrando sinais, ele disse: olhai, aprendei a palavra da Figueira. E a figueira. Israel. Para quem não sabe, simboliza Israel. É exatamente, procure Israel no seu lugar, sabe, eis que o Deus está próximo, claro que é o próximo de Deus. E assim vamos continuando sobre essa doutrina referente ao arrebatamento da... recente eu ouvi a palavra dizendo assim: Jesus nunca mais vai pisar nessa terra. Já ouviu falar isso? Essa pregação é uma pregação adúltera. Pregar adulterando a palavra. Quando surge o físico, todo mundo comendo, tal, uns moram, uns compadecem, outros criticam. Às vezes, adultério ministerial, ninguém critica, né? É normal, tal, não vai pisar mesmo, não. Aí a pessoa criou um sistema dela mesma, ele não vai pisar porque a terra está cheia de pecado. Mas quando ele vir, Jesus tirará o pecado da terra. Tirará ou não? Sim. E lançará onde? Abismo. Bem, meu irmão, vamos. Depois vamos continuando, não hoje. Eu vou ligar para irmãos, se você vai terminar o pãozinho na outra quarta-feira. Vocês estão gostando ou não? Nós estamos crescendo, irmãos. Na graça, crescendo na graça, no conhecimento de Deus, para que não sejamos destruídos pelas emoções heréticas. E Deus continua abençoando. Quem trouxe a sua oferta, presente